Olá, tudo bem? Nós estamos recebendo hoje a visita do médico Dr. José Eduardo Petri. Ele é médico do programa Saúde da Família, é pediatra, infectologista, sanitarista, foi diretor clínico da Santa Casa Ana Sintra por 2 mandatos nos seus tempos áureos, né? Foi também membro do ERSA, Escritório Regional de Saúde, um dos fundadores da Unimed Amparo e atual membro da sua comissão de ética. Foi supervisor geral de saúde do município e coordenador de saúde da cidade de Amparo. Dr. Petri, um prazer enorme recebê-lo aqui hoje nos estúdios do Photoshop Web TV. Olha, eu me sinto muito feliz de poder estar aqui participando com você. Eu acho que vale a pena a gente ter esse espaço para poder defender critérios éticos e morais, que é o que nós estamos precisando muito nos dias de hoje. Dr. Petri, o senhor me parece que foi um dos fundadores, né, do Programa Médico de Saúde da Família aqui no município de Amparo. Conte um pouquinho dessa história para nós. Na verdade, a gente tinha uma condição quando eu vim para cá para assumir um papel no ERSA, o Escritório Regional de Saúde, que estava sendo implantado, e durante o período de implantação e de modificação das políticas na época, eu acabei prestando concurso na prefeitura e assumi alguns papéis importantes durante a gestão do prefeito João Sintra, junto com a secretária de saúde, e nós começamos a estudar alternativas de utilização melhor das unidades de saúde que Amparo já tinha. Amparo tinha na época 17 unidades de saúde, 7 unidades de saúde, e mais o postão tal, que ficava sobrecarregado com todas as atividades praticamente centradas nele. Aí me ocorreu, de uma conversa que eu tive com o meu irmão, que estava na época morando em Portugal, que existia na Europa, em especial na Inglaterra, em Portugal, no Canadá, um sistema chamado de saúde da família. E eu pensei lá com os meus botões, eu falei para a Ana Luzia, eu falei, Ana, se nós pegássemos e utilizássemos essa ideia de um clínico geral, não tinha ainda o nome médico de família, né, de um clínico geral que pudesse atender a toda a população nessas unidades, de forma com que a gente tirasse a sobrecarga do postão, né, para que ele assumisse algumas especialidades mais detalhadamente, mais aprofundadamente, e a atenção básica, né, atenção primária à saúde, que chamava na época, pudesse ser assumida por essas unidades. Ela achou muito interessante, nós conversamos com várias pessoas, inclusive o prefeito João Sintra topou a ideia, e nós implantamos isso em meio período, inclusive no começo. Depois o processo foi se desdobrando, nós chegamos até o ministro da Saúde, que na época era ainda secretário da Saúde, que era Adib Jatene, que depois, quando subiu para o Ministério, acabou levando para Brasília essa ideia, que acabou sendo implantada no Brasil inteiro. Mas Amparo, então, se sente assim, praticamente pioneiro na implantação desse programa. E hoje é um dos municípios que ainda mantém um alto grau de competência nesse perfil, nessa estratégia chamada hoje em dia de estratégia de saúde da família. Até porque hoje a gente observa que o atendimento que é humanizado, né? O atendimento que o médico dá hoje aos seus pacientes, principalmente aqueles que não podem se locomover até um hospital, até o próprio postinho, o médico vai lá juntamente com os enfermeiros, com a sua equipe, e dão uma atenção muito especial. Então, inclusive, toda a estratégia foi sendo construída por vários profissionais, né? A gente não pode abrir mão do nosso papel, mas também tiveram vários outros profissionais que se empolgaram com a ideia e que implantaram isso no resto do país. Existia em paralelo um programa de agentes comunitários no Ceará, em Sobral, inclusive, né? E aí a gente aproveitou a ideia também, implantamos no conjunto das coisas a figura do agente comunitário. E o agente comunitário, no meu modo de perceber, de ver a realidade, é um dos funcionários mais importantes no programa de saúde da família. É o elo de ligação entre o indivíduo, entre a família e a unidade de saúde. É aquele ser, aquele indivíduo que traz para nós toda a condição de saúde do indivíduo, as condições de moradia. Por mais que a gente vá fazer visita domiciliar, e nós fazemos visita domiciliar, principalmente para aqueles acamados, aqueles pacientes que não têm condição de locomoção,
né? Mas os outros que têm condição de locomoção, que são rígidos, que são saudáveis e que precisam periodicamente frequentar, até porque nós levamos em consideração a importância do tratamento preventivo de hipertensão, diabetes, né? Doenças metabólicas, né? Erros alimentares, né? Obesidade, idoso, né? Criança, gestante. Gestante é importantíssimo. Os pré-natais que nós fazemos nas unidades de saúde são de tirar o chapéu. A gente consegue resultados muito positivos, o índice de mortalidade vinha caindo, ultimamente deu uma piora por circunstâncias do país, que você está sabendo. Sim. Que nós estamos vivendo uma condição muito delicada, né? Mas, de qualquer forma, houve um avanço muito grande com esse programa. Isso é muito importante. Bem, nós estamos conversando hoje com o doutor José Eduardo Petri, médico do Programa de Saúde da Família da cidade de Amparo. Ele é pediatra, infectologista, sanitarista e tem um extenso currículo aí em prol da saúde do município, em prol da qualidade de vida da população. Nós voltaremos dentro de 30 segundos com mais informações desta entrevista com o doutor José Eduardo Petri. O programa do Jota está recebendo hoje a visita do Dr. José Eduardo Petri. Dr. Petri, nós conversamos ainda há pouco sobre essa questão do médico de família, né? O senhor até fez questão de frisar e destacar o trabalho da equipe. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, além de reforçar essa sua colocação, a questão do perfil populacional do Brasil. Eu acho assim, por exemplo, nós temos que considerar que o nosso programa não é um programa médico de família. É uma estratégia de saúde da família, que implica no atendimento médico, no atendimento de enfermagem, no acolhimento do indivíduo na hora que ele chega na unidade, que pode ser feito pelo médico, pode ser feito pela recepção, pela enfermagem. Quer dizer, a pessoa chega na unidade com uma demanda, com uma expectativa. Ele é ouvido, e o mais importante disso tudo é ser ouvido, né? E aí ele é direcionado. Como é que funciona o fluxo da coisa? Ele é direcionado para a sala de pré-consulta. Nesta sala de pré-consulta ele é avaliado ou pela enfermeira, ou pelo técnico, ou por ambos, em que se define a expectativa da necessidade para aquele momento. Existe também o paciente agendado, programático, que vem em data marcada, com horário marcado, e aí isso facilita duas coisas. Primeiro, aquele que vem numa demanda espontânea, ele não volta para trás sem algum tipo de retaguarda, algum tipo de apoio ou de encaminhamento. E o que vem em consulta agendada, ele recebe toda a atenção necessária para aquele processo em que ele vem sendo acompanhado. Então, se ele é um hipertenso, a gente conversa com ele, vê a questão da dieta, vê a questão da medicação, faz o controle periódico, faz os exames periódicos de laboratório, pede alguns exames complementares a mais que muitas vezes são necessários e fazemos um pacote, vamos dizer assim, né, um pool de resoluções que levam a uma estabilidade maior do paciente. E isso só é viável com uma equipe multiprofissional. Você vai dizer assim, mas você como médico, então você está contrapondo. E eu sofro contraponto, sim. Muitos profissionais médicos não entendem qual é o perfil do profissional de saúde da família. Porque, na verdade, se é um trabalho multidisciplinar, multiprofissional, ele é um trabalho que conta com outros profissionais, não só o médico. Ele pode ser o dono da verdade, mas nem sempre a verdade é verdadeira. Então ele vai ter que buscar outras verdades. E aí, dentro desse contexto, existe um outro ponto muito importante, que é um avanço que algum dia eu espero que a gente chegue,
que é o trabalho intersetorial. Nós, lá na unidade do centro, que é a que eu trabalho atualmente, nós já fazemos alguma abordagem junto com CREAS, junto com a saúde mental, junto com o CAPS-AD, o CAPS-2. Por quê? Porque nós somos direcionados a exercer o nosso trabalho também com a população em situação de rua, que é, aliás, uma situação epidemiológica muito grave e que parece que vem crescendo de uma forma muito assustadora. A troco do que nós vamos deixar eles escondidinhos ou não? Nós temos que tentar trazê-los para dentro da unidade. E nós conseguimos muito avanço, perdemos alguns que faleceram, nós tivemos problemas de incompreensão, inclusive por parte... também, né? Incompreensão mesmo por parte da população. E o caso da reincidência é muito mais uma função da própria condição familiar, que é uma desestruturação que vem ao longo da história no Brasil, vem piorando muito das famílias desestruturadas. E o indivíduo acaba indo para o álcool e para a droga como uma forma de escapar de ansiedades e de tensões que ele, infelizmente, não vê perspectiva. Nós tentamos, nós fazemos. Outra coisa que eu acho importantíssimo para a gente levar em conta no nosso trabalho também é a questão do perfil populacional no que se refere à faixa etária. Até quando eu me formei, há 40 e poucos anos atrás, a população jovem era a população maior. Então você tinha aquela pirâmide, né, tradicional, certo? Onde a base da pirâmide era maior e o ápice da pirâmide era pouco, os idosos eram poucos. Hoje a pirâmide está formando um barril. Ou seja, a base da pirâmide está encolhendo. O que gera, inclusive, a questão da previdência social e toda essa confusão que está aí por aí, né? De dizer que a aposentadoria vai quebrar, que não tem isso, que não tem aquilo, apesar que eu acho que aí é uma discussão outra, que também tem gente que ganha que não devia ganhar. Mas não vou entrar no mérito disso agora. Mas o fato é que nós temos esse perfil epidemiológico e populacional que merece uma atenção toda especial. Sim, verdade. O senhor havia dito ainda há pouco com relação à questão da idade, né? Então, aumentou-se a idade exatamente porque a atenção humanizada para as pessoas idosas também melhorou em muito. Remédios hoje são distribuídos gratuitamente. Exatamente. Houve um aprimoramento na qualidade de vida em relação ao atendimento, em relação à medicação e em relação à dieta também, né? Nós tivemos, assim, algumas características decorrentes do próprio processo de trabalho também, que mudou. Uma das coisas muito importantes que faz você ter assim, uma capacidade de avaliar a gestão é como é que é o processo de trabalho. Tanto é verdade que se você pegar numa maneira assim, vamos dizer, universal, você vai ver unidades que não funcionam como a nossa funciona. Municípios que não têm o perfil que Amparo tem. Apesar de Amparo ser um município relativamente pequeno em relação a outros municípios, ele tem uma qualidade de atendimento muito melhor do que muito município maior. Ok, nós vamos para uma mensagem comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações prestadas hoje nessa entrevista, nesse bate-papo com o Dr. José Eduardo Petri. O programa do Jota recebe hoje a visita do Dr. José Eduardo Petri, médico da família. E eu gostaria, Dr. José Eduardo Petri, que o senhor falasse para a gente agora sobre essa questão vamos dizer assim, da qualidade de vida da população. O que é importante para se manter e melhorar ainda mais a qualidade de vida da população? Olha, eu acho que nós temos que levar em conta, basicamente, dois ângulos da coisa. Um ângulo, vamos dizer assim, físico, né? Material, que é a condição de vida do ponto de vista de trabalho, de moradia, né? De segurança. O indivíduo precisa ter pautada a sua existência basicamente em três fatores que eu acho que definem
a estabilidade do indivíduo, que é saúde, educação e segurança. Porque não adianta eu dar saúde se o cara não entende o que eu estou passando para ele, porque ele não teve oportunidade de estudar, ou foi um aprendizado ideológico mal direcionado, eu acabo muitas vezes falando para as paredes. E é uma pena, porque fica difícil. Aí alguém vai dizer, bom, mas você como médico, não sei o que e tal, mas eu tenho meu agente comunitário que me ajuda muito nessa colocação. Sim. De forma que eu penso e continuo insistindo. Uma das pernas do tripé é a saúde, como saúde, outra perna desse tripé é educação, e a terceira perna, que eu incluiria uma perna bem gorda, que é a da segurança, porque não é só a segurança policial, a segurança coercitiva, mas é a segurança de moradia, a segurança de liberdade de opção, de você poder fazer o que você quiser, não tem que o outro ficar te fiscalizando, sabe? Democracia, no meu modo de entender, é o direito das pessoas se comportarem sem prejudicar o próximo, mas sendo felizes como elas são. Aí nós entramos também nessa questão do preconceito, né? Exatamente. Eu acho absurdo. Da educação de gênero lá. Eu acho absurdo essa situação de preconceito, seja ele de raça, seja ele de religião, seja ele de opção sexual, seja ele de modo de se vestir, de estética, não sei, cada pessoa tem o seu modo de ser. O que não acho correto é que alguém resolva impor um modismo, né? Impor assim tem que ser assim, está errado. Se você não fizer assim, você é fascista, você é isso, você é aquilo. Gente, pelo amor de Deus, eu convivo muito bem com homossexuais, eu convivo muito bem com pessoas de religiões as mais variadas, evangélicos, umbandistas, católicos, espíritas, presbiterianos, todos, desde que a pessoa não venha para cima de mim dizendo que o meu Deus é melhor que o seu, porque aí ele está sendo preconceituoso, sim, não há problema nenhum. Deus é um só. Exatamente, porque o conceito do divino é uma coisa que transcende a pessoa e o momento que ela está vivendo. Se você pegar a história da humanidade desde sempre, sempre a figura do divino ela esteve manifesta. Então nós não podemos de maneira nenhuma estabelecer limites ao direito do outro, dizendo assim, não, mas o meu direito eu defendo isso, eu defendo aquilo, então mataram. A história da Marielle lá no... Pois é. Gente, pelo amor de Deus, já deve estar careca de saber quem é que matou ela. Aliás, esses dias todos estão falando, os próprios secretários da segurança está dizendo isso, que está sendo impedido de divulgar, por alguma maneira de então, é isso que eu não admito. Chegar até o assassino. Esse aparelhamento ideológico que nos últimos anos caiu no Brasil, que gerou toda essa situação. A gente que teve formação, e eu tive, graças a Deus, eu tive uma bela formação, inclusive marxista, eu estudei Marx, né, eu entendo o marxismo, colaborei em alguns momentos da minha existência a favor desse raciocínio socialista, mas infelizmente a gente prova hoje que a maior parte do discurso era fake, era fictício. Era para tomar o poder e montar uma ditadura. Infelizmente aconteceu isso no resto do mundo. E se você pegar na história da Revolução Soviética, da Revolução Chinesa, e o que está acontecendo hoje na América Latina, você fala, realmente a teoria é muito bonita, é maravilhosa, mas a hora que você vai pôr a teoria na prática, vira essa bagunça que está aí. É verdade. E aí eu pergunto para você, o que adianta eu ficar lutando por segurança, por saúde, por educação, se eu vou ter alguém atrapalhando a minha educação, alguém transformando o bandido em vítima, coitadinho. Essa história do coitadinho, sabe, esse coitadismo, faz um mal para a saúde, gente. Faz um mal para a saúde. Quer dizer, o cara, porque... Outro dia saiu, eu vi uma gravação isso na internet. Não, mas veja bem, eles estavam festejando. Sim, festejando com... guarda-chuva, né? Não é arma. Gente, então o cara pode festejar com um fuzil privativo do exército de Israel que veio parar aqui não sei como. Eu não entendo. E um detalhe importante com relação a essa questão da saúde ainda e também dessa liberdade que nós tanto pregamos, né? Eu acho que nós devemos nos aprofundar num outro detalhe, que Amparo
Mas isso nós vamos ver no próximo bloco, viu, doutor? É a questão do suicídio, principalmente essa questão da saúde, né? Que fala assim, Amparo é uma cidade onde tem um índice enorme de suicídios. Seria isso mesmo verdade? O doutor José Petri vai falar conosco a respeito desse assunto também depois do nosso intervalo comercial. O programa do Jota está recebendo hoje a visita do Dr. José Eduardo Petri. E nesse módulo eu gostaria muito, Dr. José Eduardo Petri, que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão do suicídio. Dizem, né, que Amparo é uma das cidades com maior índice de suicídios. Isso realmente procede ou essa questão do suicídio ela é mundial? Tem uma piadinha que dizem por aí que Amparo é o maior fornecedor de corda da região. O índice de enforcamento aqui é muito grande, comparativamente com outros lugares. O índice de suicídio, ele existe em função de alguns fatores que nós não podemos deixar de lado. Quais sejam? A própria cultura europeia, né? Nós tivemos aqui uma influência italiana muito grande, portuguesa. Nós temos uma condição territorial de montanhas, então você tem uma dificuldade maior de observar o horizonte, a distância. Você bate os olhos no morro aqui, você fala, e agora, né? Sabe? Então existe uma cultura de minusvalia mesmo. A pessoa se sente diminuída, se sente... sem saída. E não vê saída. O que o pessoal comenta, por exemplo, não sei estatisticamente do ponto de vista de valor real, mas a gente sabe, assim, infere, que no mar, por exemplo, na beira da praia, o índice de suicídio é menor, porque o cara, o universo, vai lá, ó, qualquer coisa ele está vendo um naviozinho lá longe, ele viaja na maionese. Se distrai. Distrai. Aqui não, você bate no morro. Outra coisa também muito séria, que eu acho é a questão... do momento histórico que nós vamos vivendo com relação a essa modificação toda com informática, com web, né? Olha lá, .shop web, quer dizer, umas coisas que traz novas informações, novas dicas, novas opções, e que se a pessoa não tiver bem equilibrada, ela acaba buscando, inclusive naquela chamada Deep Web, coisas absurdas, como tinha aquela história da baleia azul, do não sei do que lá, da criança que... Realmente. Sabe, acaba muitas vezes entrando num processo de autoagressão, porque viu na internet um negócio... pior que é lamentável, mas isso existe. Participa de desafios absurdos. Eu acho assim... Morrem. Então, sabe, quer dizer, existe a questão cultural, vamos dizer, tradicional, que é o território, que é a cultura, que é a própria condição de vida, das opções que a pessoa teve na vida, né? E as modernidades meio estranhas que estão acontecendo agora. Então é muito comum você pegar, principalmente adolescente, numa fase de transição, que é uma fase muito delicada, de autoafirmação, inclusive da própria sexualidade. A pessoa ainda não se definiu, né? E tem essas escolas aí querendo já com 5 anos de idade definir a sexualidade da criança, acho meio difícil, mas em todo caso, e que está indo num processo que não sabe bem se vai arrumar uma namoradinha ou um namoradinho, sabe? Está indo numa fase assim, e aí de repente entra num processo de questionamento, e o bullying, né? O famoso bullying, e o bullying em cima da pessoa, e ela acaba muitas vezes se cortando, acaba tendo um índice muito grande, e isso é essencial, é uma coisa inerente do processo saúde e doença que deveria ser considerado como importantíssimo. Existem pessoas que fazem trabalho com isso e eu gostaria que esse trabalho fosse mais evidente e mais presente no nosso meio, porque realmente é um dos pontos gravíssimos
E a própria família também tem que ficar esperta, né? Vamos dizer assim, alerta. Aliás, porque nada acontece da noite para o dia. Diz que a pessoa que vai cometer um suicídio ela avisa. Um dia, ela de alguma forma ela avisa. Não, inclusive mostra, eu fiz um curso na Unicamp de prevenção de suicídio exatamente para essas coisas. Quer dizer, você imagina que o indivíduo, muitas vezes, ele está lá numa situação, você percebe que ele não está legal. Vai falar, a família, não, imagina, isso é frescura. Quer dizer, o próprio indivíduo está dando sinal de que precisa de ajuda e quem poderia ajudar desqualifica isso, dizendo, não, isso aí é bobagem. Inclusive, aí a pessoa se mata, eu não sei o que aconteceu, Deus foi ingrato comigo. Não viu o que estava acontecendo. E essa questão da terapia, né? Porque muita gente ainda tem na cabeça que é frescura. É frescura. E não é, né? A terapia ela pode realmente ajudar muito as pessoas a se organizarem e organizarem a sua forma de pensar hoje, graças e a Deus, responder, né, a essas as suas angústias. Não, hoje, graças a Deus, essa conceituação, por exemplo, de psicólogo é para louco, mudou. Hoje tem muita gente frequentando psicólogo. Na rede pública a gente tem um pessoal que ajuda muito nessas terapias, independente do CAPS 2, do CAPS AD, né, que AD mexe com álcool e drogas e tal, né? Isso aí tudo bem, mas existe o ambulatório de saúde mental, isso é importante, a pessoa pode encontrar, através desse apoio, né, multiprofissional do Programa de Saúde da Família, né, do NASF, que assim chamado, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, onde você joga essa liberdade no sentido de tentar reduzir o risco, né, do suicídio. Isso é importante. Doutor Petri, vamos fazer um bate-pronto agora? Vamos. Família. Pai, mãe, filhos, família tradicional. Família tradicional. E eu tenho uma família, não que não possa existir, eu conheço pessoas, inclusive tenho um grande amigo que é homossexual e que constitui uma família, tem uma filha que é uma belezinha, né? Mas eu ainda sou das famílias tradicionais. Eu tenho uma mulher, 3 filhos. Deus ajude, Deus que abençoe, né? Doutor José Piscinini Petri. Então, por falar em família, é o decano da família, né? Papai, ele, apesar de ele não ter nascido em Amparo, né? Ele nasceu em Limeira, ele é um cidadão amparense famoso aqui na cidade, foi prefeito na década de 50, eu tinha 3 anos de idade quando ele foi prefeito, e ele foi visto pelo pessoal como um dos melhores prefeitos que Amparo teve. Beleza. Operação Lava Jato. Vivo, tá vivo. Sim. Tá 93 anos. E com saúde. Com saúde. Operação Lava Jato. Então, é o futuro do Brasil. Eu acho que aí nós temos que levar em conta a solução da lavoura, é aí que nós temos que apoiar, nós temos que trabalhar para acabar com a corrupção, para varrer de fora do tapete, porque a turma estava escondendo debaixo do tapete, tem que tirar do tapete, botar essa turma na cadeia, botar esse povo para pagar pelos crimes que cometeram. Eu acho importantíssimo e eu defendo com unhas e dentes a Operação Lava Jato. E o senhor tem vocação para a política, doutor? Olha, o DNA diz que sim, né? Meu pai foi prefeito, tenho parentes que foram prefeitos, o Toninho Andretta foi prefeito, era casado com uma prima do meu pai, o João Cinto era casado com uma prima da minha mãe, quer dizer, então tem uns parentescos aí que a gente pode até levar em conta. Eu gosto do que eu faço, sou um médico que gosto da medicina pública, eu estou há mais de 40 anos formado formei na Unicamp, quer dizer, uma escola pública, então eu tenho uma vivência de saúde pública muito grande e atuo também em medicina privada, mas a minha visão é realmente o bem-estar da população, o bem-estar social, econômico, afetivo, emocional. Gostaria, se possível, de poder continuar contribuindo, né, nessa vida política, que eu acho que todo ser humano que tem um pouco de respeito pelo próximo é um animal político. Ok. Muito obrigado ao Dr. José Eduardo Petri pela participação no programa do Jota, pelo Ponto Shop Web TV. Os microfones aí à sua disposição para a colocação final. Bom, eu queria agradecer muito a oportunidade que você me deu. Eu acredito que os meus amigos e as pessoas que me conhecem provavelmente vão ver esse programa. Eu gosto que eles vejam com isenção. É por isso que eu estou dizendo, provavelmente vão ver com isenção. Eu não gostaria de ter bajuladores, não. Até porque não mereço bajulação. Eu sou um cidadão comum, trabalhador, nunca dei cano para ninguém, sempre procurei fazer o melhor que eu pude. E eu continuo tentando fazer o melhor que eu posso. Okay. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Um abraço.